E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um super vídeo pro canal aí, né? Quem tá chegando agora e não conhece nosso canal ainda, né? O nosso canal DPF Eletrônica fala sobre projetos automotivos na área de eletrônica, né? Na área eletroeletrônica aí, né? É, no momento nós estamos falando da injeção programável do tipo Faça Você Mesmo a Speeduino, né? Que é um projeto open source. Lembrando que a Speeduino não é um projeto meu, tá? Eu só compartilho com vocês aí a experiência que eu estou tendo com a Speeduino. Correto, pessoal? E no vídeo de hoje, continuando aquela série lá, tudo que deu certo na minha Speeduino, eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz a minha tabela do ponto de ignição, né? A famosa tabela de avanço aí, né? Tá? Essa tabela padrão que está aqui é a tabela da Speeduino. Quando você instala, começa um novo projeto do zero, né? É essa tabela que vai aparecer para você aqui, tá? Ela serve para ligar o carro, serve até para andar, né? Mas não é muito a nossa realidade, tá? E como que eu cheguei a minha tabela, né? Eu vou mostrar para vocês aí um passo a passo. Eu vou montar primeiro uma tabela de ponto aspirada, tá? E depois nós vamos montar uma tabela de ponto para turbo, correto? O vídeo vai ser meio chatinho aí, mas acompanha aí que vale a pena. Para você chegar a essa tabela aqui, tá? Essa aqui é a tabela que você vai afinar o ponto de ignição, né? Antes disso, você tem que acertar o ponto ou da roda fônica ou do distribuidor, né? Você vem aqui no Tiger Setup, você vai acertar o primeiro ponto aqui, ó, tá? O meu que está em 0 aqui, que é o padrão, né? Mas você tem que acertar o primeiro ponto para fazer o carro ligar primeiro, tá? Acertou o ponto, o carro ligou, aí você tem que vir aqui, configurações de ignição, tá? Aqui você vai fixar, tá? Vai ligar a opção fixar, vai ligar aqui, vai colocar um ponto aqui, eu colocar, por exemplo, 10 graus, tá? Aí ele vai ficar fixo no ponto de 10 graus. Você vai pegar uma pistola de ponto e vai confirmar se lá no motor está os mesmos 10 graus da Speeduino, tá? Eu travei o ponto em 10 graus, então lá tem que ficar em 10 graus. Se tiver fora lá, é porque os ajustes que você fez, né, tanto no distribuidor como a posição da roda fônica, ainda precisa acertar lá, correto? Então nada adianta você querer acertar essa tabela aqui se as outras opções estão fora, tá? Aí você foi lá, configurou a roda fônica, veio aqui, travou o ponto em 10 graus, confirmou que o ponto está em 10 graus, tudo bem, aí você volta aqui e desliga a opção de fixar o ponto, tá? E agora sim você pode montar a sua tabela de ponto. A tabela de ponto, pessoal, ela tem os dois lados da moeda, né? Ponto muito atrasado você perde potência, ponto ideal ganha potência e ponto muito adiantado existe o risco de quebra aí do seu motor. Então é um tema, é um assunto para quem já sabe, já está acostumado aí, beleza. Agora para quem está chegando agora, ainda entende pouco sobre o assunto, tá? Eu recomendo estudar mais sobre o assunto, tá? Não se basear só no meu canal. Tem outros canais muito bons aí no YouTube falando sobre isso, tá? Então acompanhe aí outros canais, mais informação, e aí você vai conseguir fazer uma tabela de ponto perfeita. Eu vou mostrar aqui a que eu fiz de início, tá? E qual foi o raciocínio que eu usei para fazer essa tabela aqui, tá? Então, pessoal, eu procurei muita informação sobre isso, né? Bastante informação desencontrada também, muito eu acho, né? E qual foi a conclusão que eu cheguei, né? O ponto de ignição, ele precisa adiantar, né? Pode ver aqui, ó, ele vai adiantar conforme a rotação vai aumentando, ó, ele vai adiantando o ponto, né?
e nós vamos tirando o ponto conforme a carga do motor. Ó, veja que aqui eu vou tirando, né? E aqui eu vou aumentando, tá? Vou adiantando, né? Vamos usar os termos técnicos, né? Então, conforme a rotação vai aumentando, eu vou adiantando o ponto, né? E conforme a rotação, a carga do motor vai aumentando, eu vou atrasando o ponto, tá? Então essa é a lógica, tá? E para chegar nessa lógica, o que eu fiz? Eu estudei o meu carro, quando ele ainda usava o distribuidor, né? Eu estudei como que funcionava o ponto. Eu fiz um mapa, mapeei o ponto de ignição do distribuidor. Eu falei, para isso, para início vai servir. E não tem ninguém melhor que a própria montadora para mostrar para mim como que tem que ser feito, né? Lá no distribuidor existe o avanço centrífugo, né? E o avanço a vácuo, os dois avanços. O centrífugo é o que vai adiantar o ponto conforme a rotação, tá? E o avanço a vácuo é o que vai atrasar o ponto conforme a carga do motor. Veja que aqui eu tenho as duas situações, né? Nós temos a rotação aqui embaixo e a pressão da ignição do tubo de admissão em kPa, né? Que seria aqui o avanço a vácuo e aqui o avanço centrífugo, né? Então, como eu vou montar essa tabela? Vamos lá. Eu vou selecionar tudo e vou zerar. Vamos começar do zero, tá? O ponto inicial, ó, no meu carro lá, no manual dele, tá? Até vou mudar aqui, porque o meu carro ele não trabalha com 500 RPM. Vamos colocar aqui em 800, né? E aqui eu vou colocar já em 1000. Tá? Isso tudo aqui você pode mudar, tá? Pode e deve, de acordo com os testes que você fez, os estudos que você fez, tudo aqui você pode mudar. Aqui também pode mudar, eu vou mostrar como que faz para mudar aqui também, como que muda, né? Então lá no manual da Fiat, lá do meu Uno, né? Ele fala que o ponto inicial dele é 10 graus a 800 RPM com o avanço a vácuo desligado, tá? Então eu estou aqui na coluna dos 800 RPM, tá? E no avanço a vácuo desligado, veja que aqui ele está oscilando para cima e para baixo, porque a minha speedway está sem sensor, ó, o map aqui, ó, ele está oscilando aqui, ó, e ele oscila aqui do mesmo jeito, tá? E ele aqui está na rotação, eu vou colocar na rotação aqui de 800, ó. Pronto. Agora estou na rotação de 800, né? Veja que ele é igual a tabela VR, ele vai movimentando conforme o map e a rotação, né? Então, a 800 RPM com o a vácuo desligado, ele vai ficar nessa posição aqui, e aqui é 10 graus, tá? Esse aqui é o ponto inicial, correto? Depois eu notei que quando eu ligava a mangueira do vácuo, né, eu configurei ali a 10 graus, eu ligava a mangueira do vácuo, ele adiantava mais 10 graus, tá? Então quando ele está na marcha lenta, ele vai ficar nessa posição aqui e ele vai adiantar 10 graus, então aqui é 20, tá? Então esse daqui é o ponto inicial e o final aqui para carga, né? Então nós vamos agora selecionar tudo, essa coluna aqui, e vou aqui interpolar. Opa, peraí. Vou voltar aqui. Tem que selecionar só os valores aqui. Vamos interpolar, tá? Aqui eu posso colocar 8 aqui. Seleciono aqui até o 10, interpola de novo, né? E aqui eu posso ou 20 mesmo e interpola, tá? Pronto. Para o meu motor eu fiz o avanço, tá? Para 800 RPM de carga aqui, né? Então eu vou ter 20 graus sem carga lá na marcha lenta, né? E conforme vai aumentando a carga do motor, ele vai tirando aqui o ponto, correto? Tá?
E o avanço a vácuo, eu percebi que ele é linear, ele não tem curva, tá? Ele, pelo menos o meu, ele é linear, ele não tem curva. Já o avanço centrífugo, ele tem curva, tá? O que que significa? Ele tem uma fase que ele avança rapidamente, né, até um certo ponto, e depois ele avança mais lentamente, tá? Se você desmontar o distribuidor, você vai ver que ele tem dois pesos, e desses dois pesos existem duas molas, uma mais que é macia, né, que vai permitir o avanço mais rápido, e uma outra que é um pouco mais rígida, que ele vai avançar mais lentamente, tá? Então eu percebi que quando eu chegava aqui, né, vamos pegar essa linha aqui, já 2000, ele já avançava mais 10 graus, tá? Aí 20, né, aqui de início, aqui ele já vinha a 30, né? E aqui nos meus 10 graus aqui, então se ele tem o map, o a vácuo dá uma diferença de 10 graus, aqui é 30, então aqui vai ser 20, tá? Mesma coisa, vamos interpolar, tá? Aqui eu vou colocar 18. E aqui abaixo que nós vamos colocar tudo 30. Tá? E agora você vai selecionar todas essas células aqui, né? E vamos interpolar. Vem aqui também, interpola e interpola, tá? Então eu tenho agora aqui uma tabela de ponto, né, para carro aspirado, né, quando eu vou só sem capear aqui é carro aspirado, né, que vai atender até 2200 RPM, tá? Agora nós vamos fazer a parte do avanço centrífugo, que é a parte mais rígida, aquela parte da mola mais dura, né? Aqui ele já avançou mais 10 graus aqui, e essa parte mais rígida eu vou avançar aqui mais 8 graus, então eu vou colocar 38 aqui, tá? E aqui nós vamos tirar 10, então aqui é 28, tá? Vamos interpolar, aqui chegando naquela mesma regra, nós vamos colocar 26 aqui, 27 aqui, 38, 38 e 38, tá? E agora você vai selecionar essa primeira coluna com essa daqui e manda interpolar tudo, tá, galera? E esse daí é a tabela de ponto segundo a lógica do distribuidor, tá? Foi assim que eu fiz o meu. Aqui, na onde você tem a curva, né, que é o ponto que ele avança mais rápido, você pode deslocar ele para menos rotação ou para mais aqui e ver qual o resultado que vai ter, qual a diferença que você vai ter. Se você tem uma resposta melhor, né, você pode deslocar. Pode também, aqui se você não está grilando, você pode aumentar aqui o ponto aqui nessas áreas aqui. Mas aí eu vou deixar por conta e risco de vocês, tá? Essa tabela de ponto aqui, se tiver tudo certinho lá nos ajustes iniciais, não vai ter nenhum tipo de risco. É uma tabela de ponto bem conservadora aí, correto? E essa tabela aqui é uma tabela para aspirado, né? Vamos fazer uma tabela para carro turbo, né? Eu vou selecionar tudo e zerar, tá? O meu carro ele vai até 0,5 de pressão, né? Então eu teria que pelo menos até 150 aqui nessa faixa aqui. Então vamos lá, vamos mudar aqui toda a escala aqui. Então vou começar com 20, depois aqui eu vou colocar 30. Pronto.
Então agora eu mudei a escala aqui, né? Então ele vai atender uma faixa maior agora, né? E vamos fazer primeiro usando aquela mesma lógica, né? A fase aspirada, né? Então eu vou colocar aqui 10 graus, né? Aqui eu vou colocar 20 graus, a mesma lógica, né, que eu usei. Interpola, né? Aqui eu vou avançar 30, aqui 20, interpola nessa faixa e depois interpola nessa faixa aqui, tá? Aqui eu vou colocar 38 e aqui 28. Aqui interpola e vem aqui e interpola, tá? Independente do carro for turbo ou não, o ponto na fase aspirada é a mesma, é o mesmo ponto da fase do carro turbinado, e o carro aspirado na fase aspirada é a mesma tabela de ponto. Agora a gente vai mudar daqui para cima, tá? Aí eu aprendi na internet, como todos vocês, tá, pessoal? Acompanhando os vários canais aí que falam sobre o assunto, né? E lá na internet eu aprendi que você tem que tirar 10 graus a cada 1 kg de pressão, tá? Então você tem que tirar 10 graus a cada 1 kg de pressão. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar aqui, no meu caso aqui, eu vou tirar 5 graus aqui, tá? Então eu vou selecionar aqui, interpola, tá? Essa primeira faixa aqui vai falar assim, ah, mas atrasou demais, né? Chegou a 5 graus, mas quem tem carro turbo aí sabe que é 800 RPM, você nunca vai pisar nessa faixa aqui, né? Ele nunca vai encher aqui, né? Tá? Mas a lógica é essa. Aqui, eu tirei 5 aqui, eu vou tirar 5 aqui, então aqui nós vamos colocar 15. Interpola, né? Eu venho aqui e interpolo tudo isso daqui, tá? Aqui eu vou tirar, então eu vou colocar aqui 22, interpola e vem, e aqui interpola novamente, tá? E tá aí uma tabela de ponto para carro turbo que atende até 0,6 de pressão, né? Acho que até 0,8 de pressão ali, né? Seria, tá? Correto, pessoal? Então foi assim que eu fiz a minha. No meu, deu certo. Deu certo, tá? Funcionou bem. Lógico que eu já tenho alguns ajustes aí, algumas diferenças, né? Que eu falei, você pode mudar a curva do avanço na fase de rotação, né? E você pode também mudar, avançar o ponto ou atrasar e ver o que acontece. Mas aí, que eu não falei, já é por conta e risco de vocês aí, tá? E também essa tabela aqui só vai funcionar certo se o início estiver correto também. Senão não dá certo. Mas aí eu usei a lógica, né, para carro turbo aí eu usei duas lógicas. A lógica que é como que era o meu carro com distribuidor, né, e a quantidade de ponto que eu tenho que tirar quando entra na fase turbinada. Quem tem alguma ideia diferente, pensa diferente, pode falar aí nos comentários aí, pessoal, que eu quero aprender também, né? Eu quero tirar o máximo do carro aqui. O meu carro agora está naquela fase que para conseguir um acerto melhor do que está, né, eu preciso de fazer o acerto no dinamômetro. Por enquanto ele tem só acerto de rua mesmo, o acerto que você faz na rua. Eu recomendo muito cuidado com esses acertos de rua, né? Acaba sendo meio perigoso, a gente às vezes acaba se empolgando um pouco a mais, acelerando um pouco a mais. Então, tomem bastante cuidado, pensa bem como que vai ser feito, faça de forma segura, tá, pessoal? E foi assim que eu fiz a minha tabela de ponto de ignição. Beleza, galera?
Valeu, espero ter ajudado aí vocês aí e espero que gostem, espero que dê certo aí no caso de vocês também. Falou, pessoal!